Fala galera, vamos com análise para hoje ainda. Os jogos começando no comecinho da noite, no final da tarde, em Brasília, 6 horas da noite. Na sequência desse vídeo já tem o de amanhã também, tá? Fica ligado aí. Pela primeira divisão norte-irlandesa, a NIFL, o Institute pega o PSNI. O Institute é um bom time, ele é o segundo colocado da divisão. Ele tem 3 jogos a menos, o líder tem 21 jogos, ele tem 18. Os dois têm 39 pontos, estão empatados. A chance dele ultrapassar, de assumir a liderança é grande. Jogando em casa são 8 jogos, ele está invicto. São 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, não perdeu. Marcou 17 gols, um pouquinho mais de 2 de média, com 5 gols sofridos. Menos de 1 gol de média sofrido em casa no Institute. Os últimos 5 jogos, 5 vitórias, um 2-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-0. Ele marcou 12 gols, uma média de um pouquinho mais de 2, marcado em casa. Sofreu 1 gol nos últimos 5 jogos, foi exatamente essa vitória aqui por 2-1. Em 4 dos últimos 10 jogos ele sofreu gol, só em 4. E em 100%, 10 dos últimos 10 jogos ele marcou gols e 60% dos jogos acabaram com mais de 2 gols e meio contra um PSNI, que é o 10º colocado de 12 da divisão. Jogando fora de casa são 3 vitórias, não empatou, perdeu 6 vezes. Marcou 9 gols, 1 gol de média por jogo, com quase 2 gols de média sofridos. Nos últimos 5 jogos ele ganhou uma vez só e perdeu 4. Ele vem de uma derrota 2-1, 3-0, ganhou de 1-0 e 2 derrotas aqui. Ele marcou só 3 gols nos últimos 5 jogos e sofreu 10. 9 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, o PSNI. 70% ele marcou gols e em 70% dos jogos acabaram com mais de 2 gols e meio. Frente a frente, o Instituto tem uma baita vantagem, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota só em 5 jogos entre eles. Eu vou cravar a vitória do Instituto em casa, eu vou cravar o placar 2-0 para esse primeiro jogo da primeira divisão norte-irlandesa, às 6 horas da noite em Brasília. O segundo jogo das análises é pela Primeira Liga Sul da Inglaterra, a Southern Premier League, às 15:06 da noite em Brasília. O Dunstable pega o Weymouth. O Dunstable é o 23º de 24 na divisão. Esse time do Dunstable é horroroso, cara. Ele tem 1 vitória, 1 empate, perdeu 12 vezes em casa. Marcou só 6 gols em 14 jogos, sofreu 47, quase 3 gols e meio de média sofrido em casa. Nos últimos 5 jogos são 5 derrotas, 3-0, 5-0, 2-0, 6-0, 2-1 e 4-1. Marcou só 2 gols nos últimos 10 jogos, sofrendo quase 20, quase 4 gols de média sofrido nos últimos 5 jogos em casa, o Dunstable, contra um Weymouth, que é o 4º colocado geral, mas como visitante ele tem a 3ª melhor campanha. Nos últimos 14 jogos, nos 14 jogos que ele disputou fora de casa, são 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Marcou 32 gols com esse ataque, beleza, esse ataque com essa defesa vai dar certinho. São 32 gols marcados em 14 jogos, quase 2,5 de média marcado. Sofre muitos gols também o Weymouth jogando fora, 1,5 gol de média sofrido fora de casa. Nos últimos 5 jogos invictos, são 2 vitórias e 3 empates. Ele vem de dois empates, 1-1, 0-0. 2 vitórias e mais 1 empate. Marcou 10 gols nos últimos 5 jogos, 2 de média, sofrendo quase 2 também. Eu vou cravar a vitória do Weymouth fora de casa, eu vou de 2-0 placar para esse jogo, cabendo mais, porque esse time do Dunstable é muito ruim. O terceiro jogo é pela primeira divisão escocesa, não confunda, tem um jogo aqui que é pela FA Cup da Escócia, tem a Copa da Escócia e tem hoje acontecendo, e também tem a primeira divisão escocesa. A gente vai falar dos dois, os dois às 15:06 da noite em Brasília. O Partick contra o Celtic. O Partick é o 11º colocado geral, de 12, mas jogando em casa ele tem a 5ª melhor campanha, cara. É um time caseiro esse Partick. São 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Marcou 15, sofreu 14, quase 1,5 gol de média marcado, com quase 1,5 sofrido. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e perdeu uma vez. Ele vem de 3 vitórias, 1 derrota e a outra vitória. Marcou 7 gols, sofreu só 5. Contra um Celtic que é o líder da divisão. Tem 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota só jogando fora de casa. É um aproveitamento impressionante fora de casa o Celtic. Marcou 22 gols, são 2 de média, com 8 gols sofridos, menos de 1. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates. Perdeu uma vez o time do Celtic. Ele vem dessa derrota de 2-0, uma vitória, 2 empates e outra vitória. 6 gols marcados, 7 sofridos nos últimos 5 jogos. Esse jogo não é dos mais aconselháveis, cara. O Celtic é muito favorito, tá pagando acho que 1,20 só a vitória dele fora de casa. Esse time do Partick que joga bem em casa, mas no confronto histórico entre eles, são 32 jogos. Olha a vantagem que o Celtic tem. São 27 vitórias em 32 jogos, 4 empates, só perdeu uma vez. Ele vem de 1-0, isso jogando fora de casa, tá? 1-0, 5-0, 4-1. É um jogo estranho, aquele jogo para dar zebra, pagando pouco, mas eu acho que o Celtic é muito favorito nesse jogo pela primeira divisão escocesa.
E o último jogo das análises é pela FA Cup da Escócia. O Albion Rovers contra o St Johnstone. O Albion é o 8º da segunda divisão. O St Johnstone é o 7º da primeira divisão. O Albion tem 20 jogos na competição, na segunda divisão. Ele tem 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Ele sofreu absurdos 43 gols, ele marcou 43 gols, 2.2 de média e sofreu 49, 2,5 de média. Em 10 dos últimos 10 jogos ele sofreu gol, em 9 dos últimos 10 ele marcou gols, em 9 dos últimos 10 aconteceram mais de 2 gols e meio, e em 100% dos jogos do Albion Rovers acontecem mais de 1 gol e meio, acontecem 2 gols no jogo, contra um St Johnstone, que não é nenhum espetáculo na primeira divisão. O Celtic é o líder daquela divisão, né? Ele é o 7º aqui, lembrando que são competições diferentes, isso aqui é Copa. Tem 21 jogos na temporada na primeira divisão escocesa, o de St Johnstone. São 7 vitórias, 5 empates, perdeu 9 vezes. O que eu quero levar para esse jogo, galera, são os gols, dá uma olhada. Ele marcou 21 gols, sofreu 30, um de média marcado, com 1,5 sofrido. Em 8 dos últimos 10 jogos, o St Johnstone sofreu gols. Em 5 dos últimos 10 ele marcou. E em 5 dos últimos 10, aconteceram mais de 2 gols e meio. Ah, Thiago, só 50% aqui ele marcou e aconteceram mais de 2 gols e meio? Sim, mas isso ele jogando com times de qualidade técnica muito maior do que o Albion. Ele jogando contra os competidores da primeira divisão. Ele, pegando o Albion, cara, ele é muito favorito. O Albion jogando em casa marca seus gols. Eu acho que esse jogo é um jogo para acima de 2,5. Eu vou cravar 3-1 a vitória do St Johnstone fora de casa pela FA Cup e também às 15 para 6 da noite em Brasília. Galera, daqui a pouquinho tá saindo vídeo para amanhã já, tá com as análises para amanhã. Beleza? Vocês curtiram? Se inscreve aí, um abraço, boa sorte para nós.